2. Ileazuit capítulo 7 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O fogo se ergueu sob seus pés, mas logo desapareceu. Esta já era sua 23ª tentativa. E ela falhou novamente. Na testa de Ana, o suor escorria constantemente, mas ela apenas usava o dorso da mão para enxugá-lo, e o som das chamas crescentes imediatamente soava novamente. Sem parar para descansar, o fim de um exercício foi seguido pelo início do próximo. O uniforme da bruxa jazia ao lado, bem dobrado. Se Ana não insistisse em fazê-lo, seu uniforme novo já teria se transformado em cinzas. Felizmente, com a identidade de Roland como o quarto príncipe, conseguir alguns uniformes extras para ele não era difícil. Ele mandou sua empregada Tiri entregar um cesto cheio de uniformes, reunidos pelas demais empregadas para Ana usar. A 24ª tentativa tinha finalmente sido eficaz. A chama já não estava subindo de seus pés. Em vez disso, apareceu em sua mão. Ana moveu cautelosamente o braço, tentando fazer com que a chama chegasse até a ponta dos dedos, mas a chama de repente estremeceu 2 vezes e levantou pelo seu braço, incendiando a manga, até que se espalhou da manga para todo o uniforme. Ana apagou a chama, mas seu uniforme já estava completamente queimado. Então ela se virou para o cesto e pegou um novo. Essa não era a primeira vez, mas sempre que isso acontecia Roland desviava os olhos, de modo que olhasse para outro canto, mesmo que Ana não se importasse. De fato, se não fosse pelas fortes objeções de Roland, ela provavelmente teria tirado toda a roupa e praticado nua, em plena luz do dia. Mas, mesmo que Roland pudesse ter uma boa visão de seu corpo espetacular, ele não poderia trabalhar com uma garota nua, especialmente quando a garota se transformava em chamas, concedendo ao seu corpo um charme completamente diferente. Roland balançou a cabeça, deixando seus pensamentos sujos para trás. Por enquanto, parecia que não era fácil dominar o poder da magia. O objetivo real que ele tinha estabelecido para Ana era que ela deveria controlar a chama a tal ponto que ela poderia liberar suas chamas da palma de sua mão ou de seus dedos sem destruir suas próprias roupas. No entanto, ele também queria que as chamas tivessem uma temperatura suficientemente alta para derreter os lingotes de ferro que estavam no quintal. Depois que a 30ª tentativa de Ana falhou, mas antes que ela pudesse fazer a próxima, Roland deteve e disse para ela fazer uma pausa. Ana olhou para ele de forma assustada, mas não deu outra resposta. Roland teve que caminhar e puxar a menina pela mão, levando-a para a cadeira e forçando-a a se sentar. Você está cansada. Quando se está cansado você deve descansar. Não seja impaciente, ainda temos algum tempo. Roland ajudou Ana a limpar o suor de sua testa úmida e continuou, vamos tomar um chá da tarde. Roland sabia que a nobreza do reino de Castelo Cinza não tinha o hábito de beber chá da tarde e a produtividade desse mundo era tão pobre, que para as pessoas comuns era difícil ter a oportunidade de saborear uma comida tão delicada. As pessoas nesse mundo não estavam familiarizadas com 3 refeições por dia, para não mencionar uma 4ª refeição. Quanto aos filhos nobres, eles geralmente se reuniam neste horário para se divertir em bares ou cassinos. Para criar esse costume de tomar um chá da tarde, o próprio príncipe precisou assumir temporariamente o posto de empregado e cozinhar, uma vez que não estavam familiarizados com este tipo de comportamento. Uma vez que ele tinha que preparar alguns refrescos leves, e o castelo não continha qualquer chá, ele foi forçado a substituir o chá por cerveja maltada. Seria importante conseguir algum chá no futuro, Roland pensou. Assim, nos jardins posteriores do castelo, em uma casa de madeira, o primeiro chá da tarde do reino de Castelo Cinza foi realizado. Ana olhou para os pratos de lanches requintados, não acreditando em seus olhos. Desde quando algo para comer parecia tão bom? Embora ela não soubesse o nome específico do bolo que comia, era de aparência puramente branca, e a coleção de frutos vermelhos brilhantes podia fazer as pessoas sentirem seu apetite aumentar. Especialmente vendo as bordas dos pastéis decoradas em um padrão requintado, tudo isso obrigou-a a mudar sua visão de mundo mais uma vez. Roland observava com orgulho a expressão de perplexidade de Ana, que parecia meio sonsa, mas também um pouco assustada. Embora os morangos no bolo de creme foram marinados em açúcar e nem sequer possuíam o mesmo gosto de quando estão frescos, não restava um pedaço sequer do bolo. Roland descobriu que apreciar o rosto da bruxa enquanto comia era mais gratificante do que fazê-lo sozinho. Ele observou Ana, que colocava cuidadosamente o bolo em sua boca, seus olhos azuis quase emitindo um raio de luz,
e seus cabelos balançando suavemente ao vento. Vendo tudo isso, seu coração de repente explodiu e ele pensou, de agora em diante, só vou cozinhar alguma coisa que seja no mínimo tão boa quanto esse bolo. Bem, o cultivo de sentimentos, bem como o talento, também é muito importante. Observar Ana enquanto ela praticava e acompanhá-la para desfrutar do chá da tarde tornou-se a vida diária de Roland, e ele não demonstrava qualquer interesse pelos assuntos governamentais. Barov ajudou a cuidar para que tudo estivesse claro e ordenado. 3 dias depois, Barov entregou a informação da indústria de Vila Fronteiriça que lhe havia pedido para o escritório de Roland. Este foi um momento absolutamente inacreditável. O velho quarto príncipe realmente nunca teve paciência para ver uma pilha tão grande de relatórios complicados. Na verdade, mesmo agora ele não tinha. Roland só precisava ler 2 linhas de texto até que começasse a sentir tonturas, e ele disse diretamente a Barov: Barov, leia os relatórios para mim. Ele passou 1 hora escutando Barov até que encontrou um erro, porque os impostos anuais de inverno e as receitas de comércio de Vila Fronteiriça foram zero. Como as temperaturas do inverno eram baixas, a queda na safra poderia ser entendida, mas qual era o significado de retornar diretamente a zero? Tinha o povo local o hábito de hibernação. Barov disse: Senhor, esqueceu? Os meses de inverno são conhecidos como os meses dos demônios. A vila não tem nenhuma capacidade de proteger suas fronteiras. Todos os residentes devem evacuar para o Forte Cancioneiro. Mas tenha certeza, a sua segurança é certamente a primeira prioridade. Meses dos demônios. Roland parecia lembrar de ter ouvido essa frase antes. Ele não levou a sério a crença dos fantasmas assustadores e das lendas das bruxas malévolas, pois as considerou como parte do absurdo mundo incivilizado. Mas agora parecia que os monstros não eram uma fantasia, uma vez que as bruxas realmente existiam. Então, e as outras famosas lendas como fantasmas? Quando obteve sua educação como nobre, seu tutor de história explicou em detalhes os meses dos demônios. Todo o inverno, depois que a primeira neve cai e o sol se esconde atrás das montanhas, uma intensa escuridão sem luz desce. Naquele momento, os portões do inferno se abrem. Os espíritos malignos do inferno corromperiam os seres viventes e os converteriam em escravos do diabo. Alguns dos animais se transformariam em bestas demoníacas poderosas com apenas um objetivo: atacar os seres humanos. A maioria das bruxas nasceu nesta temporada, e seu poder seria muito mais forte do que o habitual por causa disso. Você já os viu? Os portões do inferno? Roland perguntou. Vossa Alteza, como as pessoas comuns poderiam vê-los? Barov balançou a cabeça repetidas vezes. Não diga coisas sem sentido. As montanhas de onde eles vêm não podem ser conquistadas. Mesmo estando perto das montanhas você será afetado pelo miasma pútrido, começando primeiramente com uma dor de cabeça moderada, e então em casos severos pode até mesmo perder a sanidade. A menos que a pessoa que o faz seja uma bruxa. Somente uma bruxa pode ir e ver os portões do inferno, porque elas caíram da graça e se tornaram servos do diabo. Naturalmente elas não precisam temer o toque do mal. Ao mencionar bruxas, Barov olhou para o jardim. Os monstros demoníacos, você já viu algum? Roland bateu na mesa para recapturar a atenção do ministro adjunto. Bem, eu não os vi. Como Vossa Alteza, essa é a primeira vez que chego às fronteiras do reino. No centro do país, no castelo, apenas algumas pessoas encontraram os verdadeiros demônios. Se ele precisasse evacuar uma vez por ano, como ele poderia desenvolver este lugar? Roland inicialmente pensou que a vila fronteiriça era uma terra estéril, mas que ainda tinha o potencial para o desenvolvimento, mas agora parecia ser um sonho distante, uma utopia. Se podemos resistir às bestas demoníacas em Forte Cancioneiro, se eles não são invencíveis e se eles podem ser mortos, então por que não podemos derrotá-los aqui em Vila Fronteiriça também? Forte Cancioneiro tem um muro alto. Além disso, as tropas de elite do Duque Rian estão alocadas lá. Não é nada como esta vila. Este pequeno lugar definitivamente não pode ser comparado ao forte. Barov explicou. Desde o início, o estabelecimento de Vila Fronteiriça foi para fornecer um aviso prévio para o forte. Portanto, a vila foi estabelecida entre a encosta da Montanha Norte e o Rio Vermelho. Então, sua vila era apenas bucha de canhão para bloquear o inimigo. O único caminho que podiam atravessar. Roland riu de forma sombria, ao ouvir isto. Heliaswit capítulo 8. Se Roland quisesse desenvolver bem o seu território, era preciso construir fortes raízes neste lugar.
Mesmo que essa terra fosse um terreno baldio, ela poderia ser facilmente recuperada. Se o território fosse muito pequeno, poderia ser expandido, mas toda a conversa era inútil se as pessoas não estivessem dispostas a ficar. Se eles poderiam ser forçados a abandonar um lote de terra a qualquer momento, então quem estaria disposto a comprá-lo? Quem gostaria de aprimorar sua produção? Depois que Barrow partiu, Roland chamou o comandante Carter e ordenou: junte seus homens, encontre alguns dos guardas locais, caçadores e fazendeiros. Eles devem ter vivido aqui por mais de 5 anos e experimentado os meses dos demônios. Se algum deles puder lutar será ainda melhor. Depois que o comandante saudou e saiu, Roland franziu a testa e continuou olhando os dados compilados por Barrow. As principais exportações de Vila Fronteiriça eram de mineração e caça, e a maior parte das importações era alimentos. Tudo seria transportado através do Forte Cancioneiro ou diretamente pelo Rio Vermelho na Vila do Salgueiro. As exportações de mineração continham todos os tipos de minerais como ferro, cobre, enxofre, quartzo, rubi, safira. Isso era completamente contra o conceito de minerais associados. Ele pensou no que Ana lhe dissera, que rumores diziam que a mina da encosta norte era um covil subterrâneo desconhecido. Até então, ninguém sabia exatamente quão funda era a mina e ninguém sabia quantas encruzilhadas existiam em seus túneis. Os minerais exportados pela vila não eram pagos com peças de ouro, em vez disso eles eram pagos com os alimentos que chegavam. Seria lógico pensar que com o alto valor das gemas, que poderiam ser consideradas como algo de luxo, Vila Fronteiriça poderia poupar um excedente de grãos nesses últimos 5 anos, mas no final não era isso que ocorrera. Em outras palavras, a produção anual da mineração da vila era apenas o suficiente para rações anuais de 2.000 pessoas. Antes que o príncipe chegasse aqui, Vila Fronteiriça era governada pelo duque que também assumiu o comando do Forte Cancioneiro, e ele havia montado esse acordo. Em seu ponto de vista, ele poderia economizar comida e ainda receberia um aviso contra os monstros. O comércio de peles era parte do próprio produto da população local. Eles se aventuravam na floresta oeste, caçavam alguns pássaros e outros animais e talvez os vendiam para o Forte Cancioneiro, ou para os moradores da pequena vila do Salgueiro. Por causa disto, nenhuma transação seria feita em Vila Fronteiriça e assim nenhum imposto poderia ser coletado. Roland pensou que, a partir do momento em que ele chegou, isso não poderia continuar assim. Os minerais não poderiam mais ser pagos com alimentos. O Rio Vermelho percorre todo o reino, e o tráfego não estava bloqueado. Havia um meio de transporte, mesmo se não comprássemos mais comida do Forte Cancioneiro, ainda haveria outros lugares para fornecê-la. Tudo isso foi construído com base na premissa de que ele conseguiria permanecer aqui em Vila Fronteiriça, bloqueando aqueles malditos monstros. Carter trabalhou rapidamente. No dia seguinte encontrou 2 guardas locais e um caçador. Então relatou: estes 2 homens são da patrulha da vila. Todos os anos eles são responsáveis pela iluminação do farol. O caçador disse que ele e os demônios já cruzaram caminhos, e ele voltou com a cabeça de uma besta demoníaca, que ele cortou com as próprias mãos. As 3 pessoas curvaram-se simultaneamente. Roland assentiu, permitindo que se levantassem. Um deles se adiantou para falar. Honra. Respeitado príncipe. Sua Alteza, o primeiro guarda que foi chamado, estava muito nervoso para sequer falar claramente. Brian e eu somos. São as pessoas, Quando começa a nevar, nós vamos até o declive norte da área de mineração. Para a Torre do Farol? Lá possivelmente o primeiro. É o primeiro ponto para vermos os movimentos dos demônios. Se estiverem em grande número, nós nos esconderemos na floresta. Acendamos as tochas, desde criança. A estrada que nós nos retiramos é perto do rio e possui um barco que é preparado antes. Depois partimos. Já que vocês 2 estavam juntos, deixe seu parceiro responder. Roland cobriu o rosto para esconder sua desaprovação. Essas bestas demoníacas, elas podem ser mortas. O outro guarda também estava muito nervoso, mas pelo menos ele não balbuciou. Vossa Alteza, devem poder ser mortas, sim. Eles eram apenas animais comuns na floresta, mas por meio da influência do miasma maligno eles se tornam maníacos e ferozes, mas ainda podem ser mortos. Todos os meses dos demônios no passado, Forte Cancioneiro enviava cavalaria, limpando a terra do forte para a vila fronteiriça dos restos das bestas demoníacas. Os meses dos demônios duram quanto tempo? Roland perguntou. Geralmente 2 a 3 meses. Depende do sol, Brian disse.
Depende do sol? Roland perguntou, duvidoso. Sim. O guarda explicou. Vossa Alteza veio a esta vila não faz muito tempo, então o senhor não sabe. Aqui em Vila Fronteiriça, uma vez que a neve começa a cair, ela não para até que o sol brilhe novamente. Então a neve desaparece. Então o sol indica o final dos meses dos demônios. Roland lembrou que pelo menos em Castelo Cinza não era assim. Basicamente no dia seguinte terminaria a neve, mas o sol não aparecia, necessariamente, logo em seguida. É exatamente assim. O maior tempo que vivi nos meses dos demônios foi há 2 anos, que durou quase 4 meses. Muitas pessoas passaram fome. Por quê? As reservas de grãos em Forte Cancioneiro não deveriam ser grandes o suficiente para apoiar a vila? Roland perguntou. O rosto de Brian ficou um pouco irritado. Eles tinham o suficiente. Mas Reynolds, o administrador da vila responsável por essas coisas, declarou que a quantidade de minério e minerais extraídos era apenas o suficiente para comprar alimentos por 3 meses. Pelo 4º mês teríamos que entregar um novo carregamento de minério. Mas os meses dos demônios não tinham terminado. Não poderíamos deixar a fortaleza. Então foi o que aconteceu. Entendi. Eles estavam simplesmente alienando as pessoas ignorantes. Se Forte Cancioneiro tratasse essas pessoas que estavam vivendo na fronteira com a delicadeza de um vento de primavera, os homens de Vila Fronteiriça provavelmente permaneceriam no forte e não voltariam para a vila. Mas ao que parece, o grupo de pessoas por trás de Forte Cancioneiro não era do tipo bondoso. Roland acenou para a última pessoa responder, enquanto colocava o nome desse administrador em seu coração. O terceiro homem parecia corajoso e forte, com uma altura de mais de 1,8 metros fazendo Roland se sentir pressionado. Felizmente, ele se ajoelhou diante de Roland para conversar. Você disse que matou a besta. Sim, senhor. Sua voz era baixa e rouca traço. Uma espécie de javali e uma espécie de lobo. Espécie. Roland repetiu. O que você quer dizer? Este é o nome da besta demoníaca, Vossa Alteza. Quanto mais feroz forem os animais antes de se transformarem, mais difícil será lidar com a transformação depois. E a transformação aumentará as qualidades de cada espécie. A pele do javali se torna extremamente difícil de penetrar. Mesmo a uma distância de 45 metros é difícil feri-lo com uma besta. A espécie de lobo torna a besta mais esperta. Sua velocidade fica incrível. Para matá-lo, você precisa montar uma armadilha com antecedência. Mais forte se tornaria mais forte, e mais rápido ainda mais rápido. Roland sentiu ao ouvir isso mas eles ainda são animais. Eles são, mas não são o tipo mais terrível de inimigo. O caçador disse até aqui, e então ele teve que engolir sua saliva. Antes que ele pudesse falar mais, os piores são as espécies misturadas. Eles são demônios encarnados, só um inferno é capaz de criar um monstro tão horrível. Eu vi um híbrido. A besta não tinha apenas membros fortes, mas também um par de asas enormes em suas costas, permitindo com que voasse distâncias curtas. E sempre sabia onde eu estava, não importa o quanto eu tentasse me esconder, a besta sempre me detectava. O caçador Liu levantou suas roupas, mostrando uma grande cicatriz estendendo-se do abdômen para o peito, enquanto dizia, eu perdi minha consciência e caí no Rio Vermelho, tive sorte de sobreviver. Tal monstro existe. Roland sentiu que o mundo se tornou cada vez mais como uma fantasia. Uma parede forte pode bloquear todos os tipos comuns de bestas demoníacas, mas se eles pudessem voar o que ele deveria fazer? As espécies misturadas devem ser muito raras, certo? Eliaswit capítulo 9, não muitos, Vossa Alteza. O caçador respondeu, durante todos os meses dos demônios só aparecerão de 2 a 3 espécies de bestas demoníacas, caso contrário, Forte Cancioneiro teria grandes problemas. Bem, você parece ser muito observador. Roland ordenou ao homem que se levantasse e perguntou o traço. Qual é o seu nome? Você não parece um homem do meu reino de Castelo Cinza. Metade da minha linhagem é do clã Mojin. Os habitantes da vila me chamam de Machado de Ferro. O clã Mojin é um povo da Nação da Areia, localizado a sudoeste do deserto no extremo sul. É dito que eles eram descendentes de gigantes. Roland procurou dentro de seu cérebro qualquer lembrança relacionada ao clã Mojin e percebeu que Machado de Ferro não usava o nome de seu clã, mas sim o nome dado pelo povo de Vila Fronteiriça. Aparentemente ele não queria ter nenhuma relação com a Nação da Areia. Quanto ao porquê, já que Machado de Ferro vinha das terras desoladas do extremo sul, Roland deduziu que deveria haver uma série de histórias tristes envolvidas. Mas,
No momento, essas histórias não eram importantes. Todos eram bem-vindos em Vila Fronteiriça, independentemente do seu passado. Roland bateu palmas. Não foi por isso que eu pedi que você estivesse aqui, Carter. Conceda a cada um deles 10 peças de prata e então eles podem ir embora. Muito obrigado pela recompensa, Vossa Alteza. Os três disseram em uníssono. Logo depois, eles foram levados por Carter. Assim que terminou sua tarefa, Carter voltou mais uma vez e perguntou: Alteza, por que você fez essas perguntas? Você quer ficar aqui? Roland não expressou qualquer opinião e em vez disso perguntou: o que você acha? Este assunto está fora de questão, Vossa Alteza, o cavalheiro disse em voz alta. De acordo com a declaração do caçador, mesmo um urso demônio selvagem seria difícil de lidar. Um tiro de besta não teria efeito a mais de 50 metros. Teríamos que esperar até que ele chegasse próximo a 35 ou mesmo até 30 metros antes de atirar. Apenas os nossos soldados de elite podem fazer isso. Além disso, os demônios são muito numerosos, e não podemos confiar em paredes fortes, apenas em pé, lado a lado com os guardas locais para detê-los. Receio que as baixas ultrapassem as conquistas, a nossa derrota seria certa. Você já viu o que uma bruxa é capaz de fazer, então por que você não consegue pensar positivamente? Roland suspirou. Isso. As bruxas são más, mas Ana. A senhorita Ana não parece tão má assim, como seu cavalheiro comandante. Eu tenho que buscar verdades procurando por fatos. Se eu construísse uma muralha ao redor da vila, você acha que será possível? O que? Por um momento, Carter suspeitou que tinha ouvido mal. Se eu construir uma muralha entre a encosta norte da montanha e o Rio Vermelho. Roland acentuou cada palavra que disse. Embora não fossem tão altas quanto as muralhas de Castelo Cinza, acredito que ela ainda seria capaz de deter os animais. Senhor, você sabe o que está dizendo? O cavaleiro não sabia se ficava com raiva ou se ria do que acabara de ouvir. Mesmo suas bobagens devem ter um limite. Se você não parar, você terá que me desculpar por ser desagradável. Ainda temos 3 meses, não é? Olhei para os registros passados. A primeira neve geralmente cai aqui no final do segundo mês a partir de agora. Mesmo se tivéssemos 3 anos, não seria suficiente. Construir um muro exige muitos trabalhadores. Para estabelecer a base eles precisam comprimir a terra e cada 1,5 ou 3 metros teria que ser reforçada. Caso contrário, teria um alto risco de colapso. Esse seria o mais simples das muralhas de terra. Carter balançou a cabeça repetidas vezes. Paredes de tijolo e pedra são ainda mais difíceis de construir e precisaria de centenas de pedreiros que, primeiro teriam de cortar as pedras ou cozer a argila em tijolos, e depois eles teriam que construir bloco a bloco. Vossa Alteza, todos os muros foram construídos desta maneira, sem exceção. Uma vila sendo construída no tempo de um dia e uma noite, isso é apenas material para contos. Roland indicou ter ouvido o suficiente. Entendo. Você não precisa ficar tão chateado. Se não houver nenhuma muralha confiável no lugar, eu vou sair da vila com você para o Forte Cancioneiro. Eu não vou jogar minha vida fora neste lugar. O cavaleiro ajoelhou-se, e eu protegerei o senhor. Depois, nos belos jardins do castelo, Roland bebericou sua cerveja amarga. Olhando para Ana que estava comendo vorazmente bolos de creme, seu humor ficou muito melhor. Tinha decidido parar as bestas demoníacas em Vila Fronteiriça. Juntando soldados de elite com os guardas da vila, também intensificaria a agricultura expandindo a área que os guardas patrulhavam. Se ele quisesse construir a muralha, conectando a inclinação norte da montanha e o Rio Vermelho dentro de 3 meses, ele precisa usar uma tecnologia apropriada dos tempos modernos. Roland não pensou isso repentinamente. Ele tinha verificado anteriormente os limites de Vila Fronteiriça, mesmo que não pudesse ir pessoalmente. Em sua memória permanecia um quadro claro. A encosta norte da montanha e o Rio Vermelho são separados por aproximadamente 550 metros em seu ponto mais próximo. Era como um gargalo natural. E devido à mineração durante todo o ano na mina da encosta norte, ela fora cercada por cascalho de rocha extraído da caverna. Estes resíduos de cascalho eram cinzas escuras, contendo uma abundante quantidade de carbonatos de cálcio, que poderiam ser usados como calcário após serem triturados. Com o calcário ele tinha a solução perfeita, pois seria tal qual o cimento. Sim, isso mudaria a história da humanidade. Por ser capaz de utilizar em construções um material com capacidade de dar pega e endurecer na presença de água,
com matérias-primas de fácil obtenção e que é relativamente fácil de se preparar. Com toda certeza esse método estaria em primeiro lugar entre todas as formas mais eficientes de pavimentar a estrada para o futuro. Roland estimou o tempo necessário, e mesmo que ele implementasse novas tecnologias, mesmo com cimento ele não tinha certeza se era possível. A quantidade de cimento que eles precisariam era muito grande, e ele não tinha certeza se eles poderiam calcinar tanto cimento em 3 meses. E a dureza do concreto seria inferior, no final teriam de reforçá-lo com aço. Assim, a probabilidade de ter sucesso na construção de uma muralha de concreto na vila não era tão grande. Eles tinham que maximizar o uso dos materiais existentes e economizar cimento, de modo que a construção de uma muralha com pedras não trabalhadas seria a escolha mais adequada. A pedra não trabalhada é a pedra que não sofreu qualquer limo ou talho, pois era apenas um subproduto natural da mineração. Por conta da forma irregular das bordas e cantos dessa pedra, não havia nenhuma maneira de usá-la diretamente na construção. Em vez disso, primeiro precisa ser talhada pelo pedreiro em tijolos utilizáveis. Mas a construção de uma muralha de pedra não trabalhada é possível com o uso de cimento como aglomerante. Independentemente de quão estranhamente a pedra, ela poderia ser usada. O buraco entre as pedras seria preenchido pelo cimento, poupando cimento e usando materiais da sobra. Com isso a direção principal foi definida, mas quanto à implementação real, ele estava com receio de que teria que fazê-lo por si mesmo, pensou Roland. Independentemente de ser o cimento calcinado ou muralha de pedra, ambos eram coisas novas. Exceto por si mesmo, ninguém tinha visto essas coisas e também ninguém sabia como fazê-las. Ele estava com medo de estar muito ocupado nos próximos 3 meses. Ei, veja só! O som claro da voz de Ana veio por detrás dele. Quando Roland se virou, viu um pequeno aglomerado de chamas em sua palma queimando em silêncio. Não havia vento, mas a ponta da chama estava subindo e descendo, como se acenasse para ela. Ela mexeu o dedo, e o fogo era como uma criança, movendo-se lentamente em direção à ponta do dedo. No final, o fogo estava no topo do dedo indicador, queimando lentamente. Você conseguiu. Era uma cena incrível. Roland sentiu admiração do fundo do coração. Isso não era mágica de ilusão, nem um truque químico, mas realmente um poder sobrenatural. Contudo, esta não era a coisa mais atraente para Roland. Muitas vezes mais deslumbrante que a chama, era o olhar de Ana. Enquanto ela olhava atentamente para a ponta dos dedos, os olhos límpidos como a água do lago refletiam a chama vibrante, como se um elfo estivesse selado dentro de uma safira. Os vestígios deixados pela tortura no calabouço já haviam desaparecido, embora ela raramente sorria. Mas seu rosto não estava mais sem vida. Na ponta do nariz da jovem senhorita estava uma gota de suor. A cor rosada de suas bochechas em sua pele branca emitia vitalidade. Até mesmo olhar para ela deixaria qualquer pessoa de bom humor. O que aconteceu com você? Ah, nada. Roland percebeu que ele olhou para ela por muito tempo. Ele virou o rosto e tossiu. Bem, então, tente usá-lo para derreter o ferro. Nos últimos dias, exceto para comer e dormir, ela sempre repetia sua prática na frente do trabalhador incansável que Roland se tornara, ainda que sempre estivesse corado de vergonha. Mesmo quando prestou o vestibular ele nunca se esforçou tanto. Aparentemente, ela não vai precisar de muito tempo até que aprenda a dominar completamente este poder, Roland pensou. Em seguida, suas ideias sobre novos projetos poderiam, enfim, ser incluídas na agenda. Heleazwit capítulo 10. O tempo não estava bom nesta semana. O céu estava sempre cinza e o humor de Carlombat era como o tempo, sombrio ao extremo. Andando na rua de pedra molhada, de vez em quando algumas pessoas o saudavam. Nessa vila, Carlo dirigia um colégio. Em Castelo Cinza, os filhos dos nobres que possuíssem talento para ir ao colégio, frequentavam um tipo diferente de faculdade. Aqui, diferentemente, ele também ensinava para os filhos de pessoas comuns. Portanto, em vila fronteiriça, ele tinha uma reputação muito alta. Ei, Sr. Van Bat, bom dia. Senhor, o meu filho está bem? Quando estiver livre, Carlo, vamos pescar juntos. Desde que ele testemunhou o enforcamento de Ana, aos seus olhos o mundo parecia estar falho, quer dizer, desde o seu afastamento de Castelo Cinza uma rachadura parece ter começado a surgir, mas ele deliberadamente tinha fechado os olhos para isso. Dia após dia, ele ocupou-se do seu trabalho para adormecer e, até certo ponto, até usou o sorriso inocente de seus alunos para cobrir essa rachadura. Até antes da morte de Ana,
Ele pensara que o mundo não havia mudado. Mas depois do enforcamento, a rachadura não só não desapareceu, como também se expandiu. Em relação a Ana, ele lembrou do semestre anterior. Com mais de 30 crianças em sua classe, ela não se destacava, tinha uma aparência bastante normal. Ela nunca foi uma pessoa de muitas palavras, mas havia algo que deixou Carlo um pouco impressionado. Esse algo era a sua paixão pelo conhecimento. Não importa o que ensinasse, personagens ou história, ela sempre poderia se lembrar em sua primeira tentativa. Mesmo que fosse a história chata sobre a evolução da religião, ela sempre era vista segurando um livro. Ele tinha visto a jovem ajudar a cuidar da ovelha do seu vizinho. Sentada ao sol, Ana escovava cuidadosamente o cabelo da ovelha, suavemente, como alguém faria isso com um bebê. A imagem que ele tinha ainda, e que podia lembrar muito claramente, era o sorriso doce de uma menina feliz. Não importa o que ou como, ele não podia pensar nela como uma pessoa sinistra e má. Mais tarde, houve um incêndio na casa dela, e a mãe de Ana, infelizmente, faleceu. Depois disso, Ana nunca mais voltou para o colégio. Ele nunca tinha visto Ana novamente, até uma semana atrás, quando foi comprovado que ela era uma bruxa e a enforcaram na praça da vila. Ser tentada pelo diabo. Uma pessoa imunda. Má. Tudo besteira, em seu coração. Ele tinha pela primeira vez dúvidas sobre a Santa Igreja. Pela primeira vez ele duvidou do conhecimento que eles ensinavam. Se Ana era ou não era uma bruxa, ele não sabia, mas ela nunca se tornaria maligna. Se uma garota que ainda não era madura, uma menina ignorante das coisas do mundo e cheia de curiosidade pudesse ser chamado de má, então os funcionários administrativos de Castelo Cinza eram do inferno e possuídos pelo diabo também. A fim de conservar diversas centenas de peças de ouro, deliberadamente roubaram nas negociações das pedras para a construção, conduzindo ao colapso do edifício parcialmente construído do teatro. Mais de 30 pedreiros de sua guilda tinham morrido. Mas foram enforcados. Nenhum sequer. O juiz finalmente decidiu que o líder dos pedreiros era inadequado para seu trabalho. Ele foi punido com o exílio e os pedreiros foram forçados a se desmantelar. E Carlo, que tinha conhecimento disso, já havia previsto esse desfecho. Ele fugiu pela ribalta do teatro e deixou Castelo Cinza. Ele seguiu a estrada para o oeste, acabando por terminar em Vila Fronteiriça. Ele conseguiu estabelecer um colégio, com muitos estudantes. Já conhecia os seus novos vizinhos, encontrou novos amigos, mas o crime dos oficiais de Castelo Cinza sempre estava gravado em sua mente. Agora, mais uma vez ele sentiu que o mundo estava zombando dele. Os deuses do céu podem, de verdade, identificar o que é deliberadamente maligno. Bom, se não bastasse tudo isso, a última e esmagadora gota para Carlo foi Nana. Nana e Ana não eram nada parecidas. Pode-se mesmo dizer que elas eram o oposto completo. Ela era uma menina muito animada, bastante conhecida no colégio. Raramente frequentava a aula, e quando ela estava lá, nunca conseguia prestar atenção, ficava apenas deitada na grama. Se você perguntasse o que ela tinha feito, ela iria rir por um tempo, e então ela responderia que estava olhando para uma luta entre um gafanhoto e algumas formigas. O rosto de Nana sempre estava cheio de riso. Parecia ser sua natureza. Esse maldito mundo que jaz no maligno não tinha nada a ver com ela. Pelo menos no colégio, ela podia sempre ser feliz e era capaz de rir. Carla estava até um pouco curioso. Desde que nasceu, será que ela já chorou alguma vez? Até 2 dias atrás, quando de repente, com o rosto franzido, Nana veio encontrá-lo. Professor, vou ser enforcada também, como Ana. Isso permitiu Carlo deduzir que, sua aluna, Nana, tinha se tornado uma bruxa. Ah, esse ali não é o professor? Vamos lá ver o que ele tem a dizer sobre isso. Carlos sentiu como se alguém tivesse puxado a manga. Ele olhou para cima e descobriu que tinha chegado à praça da vila. Muitas pessoas estavam em volta da mesa e gritaram que alguém deveria dizer o que estava escrito no anúncio. Ouvindo o nome de Van Bate, todos conscientemente abriram caminho para ele passar. Professor, já que o senhor chegou aqui por coincidência, nos ajude a entender o que está escrito no cartaz. Isso mesmo. Agora há pouco nós tínhamos a Meg para ler para nós, mas antes que ela pudesse ler, ela ficou com uma dor de barriga e teve de ir no banheiro. E até agora ela não voltou. Como sempre, ele balançou a cabeça com um sorriso, então explicou em detalhes o conteúdo do quadro de avisos para todos os que ouviam. Mas Carlo descobriu que agora era impossível. Os sorrisos e o entusiasmo dessas pessoas não eram falsos, mas para ele era,
E isso tornava cada vez mais difícil para Carlos usar essa máscara por cima de seu descontentamento. O anúncio do enforcamento de Ana estava em cima desse aviso, e todo mundo estava alegremente discutindo sobre isso. Em certo sentido, vocês são os assassinos dela. Ele poderia dizer isso apenas em seu próprio coração. Sua ignorância e medo haviam matado. Carl teve que engolir sua emoção, respirou fundo e caminhou até a frente da lista de anúncios. O príncipe está pedindo mãos para ajudar com a construção de novos prédios para a vila fronteiriça. Uma variedade de diferentes tipos de empregos está disponível, ele disse. Mas eu também sou um de seus assassinos, e que direito eu tenho de culpá-los? Aquele que disse que as bruxas eram más, não fui eu? Carl tinha um gosto amargo na boca. Veja só, tudo o que eles sabiam fui eu que ensinei, palavra por palavra da doutrina da Santa Igreja. Eu sempre pensei que ensinava o certo, mas agora, para o inferno com isso tudo. Pedreiro britador, eles têm que ser do sexo masculino, de 20 a 40 anos de idade saudável. Pagamento, 25 peças de bronze por dia. Oleiro, pode ser homem ou mulher, ter mais de 18 anos, e devem ter experiência em alvenaria. O pagamento diário será 45 peças de bronze. Serventes, exigindo ser homem, 18 anos de idade ou mais, 12 peças de bronze por dia. Não, ele tinha que fazer alguma coisa. Se a morte de Ana fosse irreparável, pelo menos não poderia deixar Nana morrer. A guilda dos pedreiros desmoronou quando eu não me levantei. Ana foi enforcada quando eu não me levantei. Carl Vambate, você gostou do que aconteceu quando ficou calado, olhando impotente para aquela criança linda, enquanto ela estava sendo enviada para a forca? Carl ouviu sua voz interior gritar. Mas o que ele poderia fazer? Ele poderia fugir com Nana para longe de Vila Fronteiriça. Ele tinha sua própria família, uma família que viajou com ele de Castelo Cinza justo agora que eles estão vivendo bem, teriam que fugir novamente. Mesmo Nana, que nasceu numa família rica, deixaria seu lar e seu modo de vida. Mestre de obras, pode ser homem ou mulher, idade não é limitada. Preferem-se as pessoas que participaram na construção da administração do município, como o forte ou outras fortificações. A prefeitura da vila recruta para longo prazo, com remuneração mensal de 1 peça de ouro. Termo adicional: pessoas com rica experiência e excelente desempenho, podem obter uma posição oficial. Depois de ler o aviso, as pessoas se tornam ainda mais barulhentas. 1 peça de ouro por mês, isso é ainda melhor do que o pagamento para a cavalaria do forte. Você vai? Você pode construir uma fortaleza. Ei, não fique aí só olhando, vai logo pegar esse emprego. Você vai receber o pagamento todos os dias e, juntando tudo, não é muito menos do que a gente ganha com a caça. Verdade. Quando alguém sai para caçar ainda pode perder a vida, e se for desviar pode acabar se perdendo do caminho. Carl Vambate não prestou atenção nisso. Ele se concentrou no selo e assinatura no aviso final. Era a assinatura de Roland Wimbledon, o quarto príncipe. O príncipe não sabe que os meses dos demônios já estão chegando. O que quer que ele queira construir, agora não é uma boa hora para começar. Parece que Sua Alteza não sabe nada sobre construções. Mas, se alguém for o mestre de obras, talvez ele tenha um pouco de sua atenção. Carl de repente teve uma ideia. Talvez por meio desse recrutamento, ele poderia ver o próprio príncipe, a maior autoridade em Vila Fronteiriça. Este pensamento deixou Carl nervoso e engolindo a seco. Ele poderia convencer o príncipe que as bruxas não eram más. Haviam rumores das ideias originais e fora do comum de Sua Alteza. Ele deveria ser uma pessoa diferente das pessoas comuns, e ele também deveria odiar a igreja com força. Talvez ele pudesse conseguir isso. Ele pensou, embora o enforcamento de Ana tenha sido ordenado pelo príncipe, todos perceberam que ele não estava muito disposto em fazer isso. O próprio príncipe ainda estava em seus 20 e poucos anos. Isso deveria facilitar a compreensão. Essas meninas ainda estavam na idade de casar, como elas de repente se tornariam más e cometeriam atos imperdoáveis. Claro, havia uma possibilidade de que Carl terminasse como um ajudante de bruxa. Se fosse assim, ele teria que ir para a forca, junto com a bruxa. A lei da igreja estipula que qualquer um que proteja uma bruxa ou que implore clemência, deve ser considerado como alguém que abandonou a si mesmo e se tornou um discípulo demoníaco. Somente o príncipe, ele que odiava a igreja, poderia ser sua última esperança, pois só ele poderia declarar a lei da igreja como um desperdício de papel. Carl orou em seu coração. Embora não soubesse a que Deus orar, fechou os olhos e orou por uma bênção.
em memória à morte de Ana, por causa de Nani que ainda estava viva, e para si mesmo, de modo que a fenda em seu coração não expandisse mais. Ele decidiu assumir o risco. Eleazarite capítulo 11. A brisa do mar tornou-se tão fria. Enquanto olhava para a superfície sem fim do oceano, Garcia Wimbledon disse enquanto acariciava seu cabelo enrolado pelo vento com um sentimento de arrependimento em sua voz. Porque o inverno está chegando. O belo homem atrás de si respondeu, embora esse lugar onde estamos seja o sul, não é o sul extremo. Lá, as pessoas não entendem o que significa inverno. Durante o inverno nossa frota não pode estar no porto. A corrente do oceano nos prenderá para baixo. Não seremos capazes de mover um único passo. Então, essa deve ser a sua última viagem. A mulher virou-se. Rian, quanto tempo passou desde que a frota das velas negras partiu? Há 2 meses e 4 dias, o homem respondeu sem hesitação. Se nada mais acontecer, dentro de 3 dias eles vão chegar ao porto de Água Clara. Ela riu. Espero que eles possam me dar uma grata surpresa. Rian olhou para a mulher na frente dele. Seu coração estava cheio de emoção. Quando refletida pelo sol do outono, o cabelo cinzento de Garcia parecia conter traços de prata. Seus longos e estreitos olhos eram verde esmeralda. Enquanto olhava para ela, sentia uma indescritível sensação de opressão. Devido ao fato de ter ficado na costa por um longo tempo, sua pele tinha ficado ligeiramente áspera. Não era mais branca como todas as outras mulheres da família real, mas Rian não reclamava disso. Em seus olhos, Garcia tinha o temperamento que lançava qualquer outra beleza nas sombras. Comparada ao bando de parentes que tinha em Castelo Cinza, ela parecia ser diferente, pois a filha do rei Wimbledon III era um verdadeiro gênio. Ela possuía a sabedoria e o orgulho de uma nobre, embora diferente da nobreza que seguiria a risca mais idiota das regras do senso comum. Nesse ponto, ela era até um pouco como civis, rompendo com o comum, cheia de expectativas, com um espírito aventureiro riquíssimo. Naturalmente, nenhum civil teria esse tipo de habilidade e visão, de se juntar imediatamente ao posto de duque. Comparado a ela, mesmo os outros aristocratas deixavam a desejar em empreendedorismo. Toda a renda comercial do porto de Água Clara seria reinvestida na construção da frota, nenhuma moeda seria deixada em seu tesouro. Os olhos de qualquer avarento, não brilharia muito. Esconder peças de ouro no armário seria sem qualquer significado, pois, quando você não as usa, elas são como uma pedra. Somente quando você as usa é que as moedas podem refletir seu próprio valor. Gastar peças de ouro não é a mesma coisa que perder peças de ouro. Enquanto se investir no local, a recompensa que você adquire é muito maior do que o seu próprio investimento inicial. Esse método auspicioso, Rian ainda podia se lembrar profundamente dela explicando esse método. Era quase como se ela estivesse untando sua cabeça com o mais puro bálsamo. Ele facilmente rompeu com todo o conceito herdado de seus ensinamentos prévios. Comparado com aqueles nobres que passavam o dia inteiro economizando e tentando aumentar a quantidade de suas peças de ouro, Rian tinha a sensação de que esse era o verdadeiro método de um governante. Então ele colocou corajosamente sua vida sob o comando de Garcia, jurando segui-lo até o porto de Água Clara. Depois que eles chegaram aqui, Rian descobriu que a terceira princesa era muito mais do que sua filosofia. Ela não era somente uma pessoa de palavras, mas também era uma pessoa de ação. No centro de seu plano estava sua frota das velas negras, e no caminho para suas ambições não existia obstáculo que a impedisse. Já passaram 5 anos, as forças de Garcia se infiltraram no porto de Água Clara, organizaram e prepararam sua frota das velas negras e, em seguida, seu pai, Wimbledon III iniciou a batalha pela posição do rei. Em outras palavras, mesmo desde o início, ela já tinha andado à frente de todos os outros herdeiros. Vamos voltar para dentro, o vento está cada vez mais forte. Garcia disse. Seu palácio estava localizado no porto de Água Clara, acima do ancoradouro natural. O edifício semelhante a uma torre parecia ser um protetor estacionado acima da costa. No topo da torre havia um terraço circular, com um campo de visão desobstruído. Era possível ter uma vista panorâmica de todo o porto, vendo o ir e vir dos navios mercantes. Hoje, após sua operação de 5 anos, o plano de negócios no porto de Água Clara já tinha começado a tomar forma. A cada 6 meses um barco novo se juntava à frota. Além disso, ela já havia obtido a confiança do povo. Enquanto a terceira princesa parecia estar de bom humor, Rian hesitantemente levantou sua maior dúvida, que o assombrava há meses. Vossa Alteza,
Há uma coisa que eu não entendo, Rian disse enquanto fechava a porta, deixando o rugido da brisa do mar lá fora. Pode falar. Ela assentiu enquanto sorria. Como você poderia ter previsto tudo isso, mesmo antes que o rei tenha anunciado a ordem do rei? Rian também tinha pensado que seria impossível que seu pai Wimbledon III lhe mencionasse com antecedência, mas mesmo depois de ter cuidadosamente pensado isso, ainda não tinha chegado a uma conclusão. Todo mundo sabia que o segundo príncipe era o herdeiro que o rei mais valorizava, e que a ordem do rei fora criada para ele. Esse ponto podia ser entendido por todos, desde que o segundo príncipe tinha conseguido Valência como feudo. Poderia ela ter adivinhado tudo isso por conta própria, além disso, já ter começado há 5 anos apresentando seu plano. Deus, ela só tinha 18 anos, previsto. Garcia expressou um olhar engraçado. Você está dizendo que eu sou bruxa? Eu não tenho esse tipo de habilidade. Sim, mas, além disso, eu não sabia que meu pai iria declarar essa competição para a ordem do rei, pavimentando o caminho para seu segundo e mais estimado filho. Na verdade, não existe nenhuma conexão entre a competição para a ordem do rei e meu plano. Não havia relacionamento. Quando Rian percebeu de repente esse aspecto, ele ficava cada vez mais boquiaberto. Vendo a expressão de descrença no rosto de Rian, Garcia sorriu. Não me diga que eu deveria ter esperado pelo meu pai primeiro me dizer que eu deveria lutar pelo trono. Se eu tivesse esperado, eu teria a habilidade de lutar. Da mesma forma, não seria natural que, no final das contas, o melhor candidato ao trono de Castelo Cinza seria o que estivesse governando a cidade onde se encontra o castelo. Pensei que você compreendesse meu plano quando visse a frota das Velas Negras. Então essa é a razão. Rian murmurou. Sua frota não é só para a Batalha do Trono. Essa frota é pertencente à terceira princesa e poderia mudar as velas depois de deixar o porto, roubando os navios de outras cidades e países. Da mesma forma, a terceira princesa incentivou as pessoas a sair para o mar, para participar de sua frota das Velas Negras. Ela prometeu que tudo o que pilhassem se tornaria propriedade do capitão do navio. O porto de Água Clara nunca cobrava qualquer imposto para esse tipo de saque. Esse movimento traria enorme riqueza. Desta vez ela simplesmente ordenou à frota das Velas Negras que navegasse direto para o sul, para saquear qualquer navio que passasse pelo Cabo Sem Fim, assim como o povo da Nação da Areia. E essas medidas não eram apenas por peças de ouro. Ela não tomou a riqueza saqueada para construir cidades ou expandir o comércio de terras. Ela apenas investiu de volta em seu domínio e continuou a construir mais navios. Nos últimos anos, ela conquistou um grande número de marinheiros experientes e guerreiros ferozes, e também abraçou os corações e mentes do povo. Se ela não pudesse continuar a governar, todos aqueles que tivessem participado do saque dos navios e aldeias, também seriam enviados para a forca. O ápice de seu governo não seria no trono de Castelo Cinza. Não, Rian agora sabia, para poder se sentar no trono, ela precisaria possuir vários navios de guerra e soldados. Então ela poderia seguir o rio Três Baías, mesmo chegando a pressionar a cidade da farta colheita. Você sabia que você seria designada para o porto de Água Clara? Isso, ao contrário do que se poderia pensar como inesperado, foi na verdade um negócio para aumentar o valor comercial deste lugar. Garcia deu de ombros traço. Originalmente era um pagamento da igreja por tentar me enganar. Relacionado com a igreja. Vendo a sua contraparte não falar nada mais, Rian também não ousou questionar mais. Mas ele sabia, mesmo que Garcia não tivesse vindo ao porto de Água Clara, este lugar ainda teria seguido sua vontade, e se movido de acordo com sua direção. Deixando essas coisas de lado, Garcia se serviu uma xícara de chá preto traço. O pequeno truque de antes parece ter falhado. Ah, sim, Rian, que apressadamente voltou a atenção, respondeu traço. Só há notícias de Vila Fronteiriça. Eles relataram que as pílulas falharam. Não há notícias dos outros lugares. Nenhuma notícia deve significar que eles foram mortos por meus irmãos. Nada para se surpreender. Originalmente eram peças de xadrez que haviam sido arranjadas facilmente, apenas para serem usadas. No entanto, ela mudou de assunto. Outras peças falharem é normal, mas pensar que meu quarto irmão estaria são e salvo. Para dizer a verdade, estou um pouco desapontada. Martim Pescador disse na mensagem secreta que o príncipe certamente comeu, mas, uma falha ainda é um fracasso e eu não quero ouvir nenhuma desculpa. Garcia interrompeu. Em breve será a época dos meses dos demônios. Nosso adorável irmão terá que procurar refúgio no Forte Cancioneiro,
certo? Quando chegar o momento da invasão das bestas demoníacos, tenho receio de que ele precise ficar por um longo tempo dentro do forte. Bem, escreva para ela. Diga a ela para aproveitar esta oportunidade. Gostaria de ver se a deusa da fortuna ficará ao lado do quarto irmão mais uma vez. Sim, Vossa Majestade. Pode ir na frente. Garcia acenou com a mão. Quando Rian estava prestes a sair, a princesa chamou mais uma vez. Assim. Parece que me lembro que a pílula foi comprada de um mestre alquimista, não foi? Rian assentiu com a cabeça. O que ele disse naquela época? A pílula seria incolor, insípida e vai derreter dentro da água. Uma vez na boca ela se torna incurável, uma morte garantida. Essa foi uma de suas mais recentes realizações alquímicas, certo? Garcia bocejou. Enforque-o. Release capítulo 12. Roland ficou de pé junto ao forno de calcinação no quintal, esperando que o primeiro lote de cimento ficasse pronto. A casa de tijolos que ele tinha projetado para a produção de cimento tinha 15 metros de comprimento e 4 metros de largura. Foram construídas portas tanto na frente quanto atrás. A porta da frente era tão espaçosa quanto possível, pois dessa forma, as pessoas poderiam facilmente transportar materiais para dentro da casa. Já a porta de trás possuía apenas a largura suficiente para uma pessoa passar. Seria por ali que Ana passaria secretamente e entraria na sala de testes. Além disso, ele também construiu um muro em torno da casa. O muro estava fortemente protegido pelos seus cavaleiros, pois somente eles dariam a permissão para levar e trazer qualquer coisa para a casa de tijolos. A lealdade desses cavaleiros era inquestionável. O processo de produção do cimento era muito simples. Primeiro o calcário seria moído até virar pó, depois seria misturado com argila, pó de ferro, e então seria calcinado com um método tanto seco quanto úmido. Poderia então ser usado após a moagem final juntamente com o gesso. As matérias-primas eram muito comuns, apenas o ferro poderia ser difícil de obter e garantir uma grande quantidade o tempo todo. O ponto nevrálgico seria atingir a temperatura correta para a calcinação. Roland não se lembrava da temperatura específica necessária para produzir cimento. Mesmo que se lembrasse disso, não tinha a menor possibilidade de medir ou controlar a temperatura. Tanto um termômetro infravermelho quanto um termopar de medição de temperatura, ambas as ferramentas não estavam disponíveis. Isso tornou o projeto de produção de cimento muito mais complexo. Ele só sabia que a temperatura era quase semelhante ao ponto de fusão do ferro, e que o processo de calcinação também era uma dificuldade na produção de cimento. Na era da tecnologia de fundição menos avançada, manter a temperatura do forno tinha sido um problema comum. A perda de calor de um forno comum aberto era muito grande. Era difícil manter uma temperatura de milésimo do centésimo C, por exemplo. E não bastasse isso, ele também precisaria de um forno de resistência a alta temperatura e também teria que descobrir como fazer tijolos refratários. Um forno para fundição de ferro tradicional era aquecido até o seu ponto de fusão. A temperatura pode até ser a padrão, mas a câmara estreita era muito pequena para dar lugar à calcinação de cimento. Roland tinha medo de que o tempo disponível que ele possuía antes da chegada dos meses dos demônios poderia não ser suficiente. Portanto, o projeto de Roland para o forno não tinha qualquer aspecto relativo ao aquecimento. Ele confiou puramente nas capacidades de Ana. Os pedaços quebrados de calcário e argila seriam todas misturadas com água em uma pasta que seriam, então, uniformemente espalhadas dentro do forno. Os cavaleiros trancariam a porta e se afastariam. Depois Ana entraria pela porta dos fundos, usaria seu fogo para cozer a lama de barro até fundir-se com o pó de ferro. Roland estava um pouco inquieto. Esse foi seu primeiro passo para modernizar Vila Fronteiriça. Se ele não conseguisse produzir cimento, construir uma muralha em 3 meses seria apenas conversa fiada. Sem a muralha, as pessoas não estariam dispostas a ficar neste lugar. Seja na vida real ou nas histórias de ficção, para o progresso é necessário, primeiro, construir uma base sólida. Vossa Alteza, este tipo de produto pode realmente segurar as pedras juntas? Carter perguntou, de pé ao lado do quarto príncipe. Embora o príncipe tivesse dito que eram os últimos resultados da pesquisa dos alquimistas de Castelo Cinza, ele ainda estava cético. Afinal, essas pessoas realmente não tinham feito quaisquer produtos úteis até agora. Quem sabe? De qualquer forma, foi o que eles disseram que faria. Roland estendeu as mãos em resignação. O mundo da alquimia e da astrologia eram conhecidos como as artes sábias. No continente,
Essas profissões eram todas muito populares. Em geral, a família real desenvolveria seus próprios alquimistas e astrólogos, destinados a refinar produtos e prever o destino. Para as pessoas comuns, esses estudos eram muito sofisticados. À luz disto, Roland diria naturalmente que a fórmula para fazer cimento era advinda dos alquimistas da capital. Quanto ao fato de o comandante acreditar nele ou não, isso não tinha a menor importância. Através da janela, eles podiam ver a chama parar gradualmente de queimar. Parecia que a calcinação estava completa. Quando Roland se levantou e foi dar uma olhada, Carter tinha se afastado para os jardins. Então ele estava esperando sozinho na frente da porta de trás da casa de pedra. A porta se abriu e Ana saiu. A primeira coisa que Roland fez foi colocar uma túnica para cobrir seu corpo. Depois trouxe um copo d'água para ela. "Você está bem?" O rosto da bruxa estava cheio de pó. Mesmo que o sistema de processamento fosse úmido e a quantidade de poeira fosse baixa, o ar quente necessário para a calcinação ainda produzia bastante poeira. Ela não estava usando uma máscara, e ficar dentro do forno por mais de 10 minutos obviamente não era muito confortável. Ela tossiu e balançou a cabeça. A lama já se transformou em pó. Roland esperou até que a temperatura no forno esfriasse o suficiente e, embora ele precisasse enrolar uma toalha molhada em torno de sua cabeça, ele ainda agarrou a pá e entrou pela porta dos fundos. Ele foi cercado instantaneamente pelo ar quente e por algum tempo ele sentiu que era difícil até mesmo respirar. A pele em suas mãos queimou imediatamente. Felizmente, tomar uma pá de pó não demorou muito tempo. Caso contrário, se ele ficasse por alguns minutos a mais nesse ambiente ele iria cair em choque, devido à alta temperatura. "É isso que você queria?" Ana perguntou, que agora usava seu traje de bruxa. "Parece muito com isso." Roland espalhou o pó fino no chão, usando seu dedo para sentir a temperatura, mas para saber com certeza se é ou não, precisaremos testá-lo primeiro. "Qual a utilidade disso?" "É para a construção de casas ou a reparação de pontes e estradas. Ele pode ser usado em muitos outros lugares também. Se der realmente certo, o povo não precisará mais ter medo do vento, ou temer que suas casas possam ser destruídas pelo frio, chuva ou neve." Com a outra mão, ele acariciou a cabeça da menina. "Isso só foi possível graças a você." Ana baixou a cabeça. Roland não soube se era ou não uma ilusão, mas sentiu que a respiração da menina ficou mais rápida depois que a acariciou. De acordo com a teoria, era importante queimar os materiais triturados juntamente com o gesso, pois com isto seria possível ajustar o tempo de endurecimento. Mas agora seria inútil pensar demais nisso. Depois de uma pequena pausa, Roland pegou a pá novamente e pegou mais cimento. Ele então chamou Carter que estava parado do lado de fora do pátio, deixando preparar 3 misturas diferentes do pó com areia para a mistura de argamassa de cimento. O comandante não se importava de forma alguma com este trabalho manual, pois para ele, fazer este tipo de trabalho era muitas vezes melhor do que as vezes que ele tinha que tomar as dores de Sua Alteza em suas diversas brigas. Essas brigas eram frequentes com outros jovens senhores, sempre que o príncipe estava passeando com jovens senhoras, prostitutas, em Castelo Cinza. O pó de ferro não foi misturado na argamassa porque já fora misturado antes. A cor e o brilho da argamassa pronta eram mais claros do que o normal, parecendo ser um cinza claro. Roland espalhou a argamassa sobre um tijolo e então colocou outro tijolo por cima. O processo de solidificação do cimento demoraria cerca de 4 horas, mas tendo em conta a instabilidade causada pela produção do cimento, ele pretendia simplesmente esperar até o dia de amanhã antes de ver os resultados. Na manhã do dia seguinte, Roland, Carter e Ana correram apressadamente para a sala de testes. Quando abriram a porta, viram que o cimento tinha aparência sólida e os 2 tijolos estavam firmemente unidos. A solidificação pareceu um pouco desigual, e em alguns lugares já era possível observar uma fina camada de gelo. Roland agachou-se, raspou o gelo rapidamente, pressionando o dedo no cimento endurecido. O toque fez seu coração ficar calmo e satisfeito, pois a superfície do cimento estava sólida, completamente diferente do toque de terra batida. Ele até mesmo usou a unha para raspar o cimento e não encontrou nem vestígios de cimento em sua unha nem as marcas da unha no cimento. Carter repetiu a ação do quarto príncipe, tentando mover um dos tijolos, mas também não conseguiu. Ele até chutou com força até quebrar a liga entre o cimento e a terra, mas os 2 pedaços de tijolos ainda estavam firmemente unidos. Por fim, ele brandiu o punho de sua espada e acertou um golpe nos tijolos,
Mas só um pequeno pedaço de um canto se quebrou. Este é o efeito do cimento. Carter imediatamente percebeu seu propósito. Que incrível! Ontem ele poderia fluir como uma vela derretida e apenas uma noite depois, é como uma pedra. Com este tipo de material, a construção da muralha da vila será muito mais rápida. Desde que nós tenhamos bastante pedra, nós poderíamos mesmo construir uma muralha em torno de toda a fronteira dentro de 5 anos. Roland não aceitou a sugestão. Um muro alto seria incapaz de deter qualquer inimigo vindo até nós de dentro para fora. Eu preferiria transformar as antigas casas de madeira de vila fronteiriça em casas de alvenaria, para que meu povo não precise se preocupar com um desastre natural tornando-os uns desabrigados. O comandante ficou sem palavras. Ele realmente não esperava que o quarto príncipe, com todos os maus hábitos, dissesse algo assim. No futuro, você irá compreender. Roland reafirmou-se mais uma vez sobre a importância da estrada que ele iria caminhar. Em relação às numerosas batalhas que foram travadas no futuro, ciência e tecnologia sempre foram as melhores aliadas. E sabendo disso, a ajuda das bruxas se tornou o primeiro passo no caminho que ele iria percorrer. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.